Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Susete Francisco. David Pontes. Marta Moitinho Oliveira. Viva, bem-vindos, eu sou a Sónia Sapaz e este é o primeiro episódio do Poder Público pós-eleições. Ainda estamos um pouco na ressaca das eleições de domingo. A AD ganhou, o Chega pode muito bem ficar em segundo lugar em número de deputados, isto quando forem contados os votos da imigração, e o PS teve um resultado tão baixo que Pedro Nuno Santos, o líder, acabou por se demitir logo na noite eleitoral. Esta semana temos aqui todos os ingredientes para uma boa conversa sobre política, mas eu vou começar com uma provocação e é contigo, Susete. O dia 18 de maio de 2025 foi o dia da morte política de Pedro Nuno Santos? Eu sei que já vimos muita coisa acontecer em política, mas há vida depois disto? Não me atrevo a dizer que seja o dia da morte política de Pedro Nuno Santos. Tirando talvez José Sócrates, que não vejo como é que poderia regressar à vida política ativa, não antecipo, não vaticino a morte política de ninguém. A política portuguesa tem mostrado a evidência nos últimos anos que pode ser cheia de surpresas, portanto acho que podemos perfeitamente ter Pedro Nuno Santos no futuro, não num futuro imediato. De regresso temos aí, aliás, um outro ex-secretário-geral do PS, que depois de muitos anos de recolhimento, chamemos-lhe assim, está aí de volta. Vamos ver se é candidato presidencial ou não. O Pedro Nuno Santos toda a vida foi político, desde tenra idade na JS. Ainda não sabemos se ele ficou ou não como deputado, mas não creio que seja um adeus definitivo. Acho que no PS será mais difícil ele ter uma função de grande proeminência, vai ficar sempre associado a más memórias, mas isso não tem que valer para a vida política em geral. Dito isto, Pedro Nuno Santos sai numa posição muitíssimo fragilizada, deixa o PS numa situação muitíssimo fragilizada, numa encruzilhada muito complicada. Vamos ver o que é que acontece no futuro. E isto acontece, necessariamente por responsabilidade dele, se por outra razão não fosse porque é o secretário-geral do PS, mas com este desfecho destas eleições, estas eleições não podem ser consideradas outra coisa senão um erro por parte do PS, embora o próprio, no discurso da noite eleitoral, pareça não concordar com essa leitura. Mas só isso já seria suficiente. Mas Pedro Nuno Santos teve um mandato como secretário-geral zigue-zagueante, isso viu-se bastante no processo do Orçamento do Estado. Não creio que toda a responsabilidade por este resultado do PS lhe possa ser imputada. Acho que ainda há aqui resquícios dos 8 anos de governação do PS. Acho que há aqui uma coisa mais ou menos indefinida que é o ar dos tempos, porque isto é uma coisa que se passa por todo o lado, por toda a Europa ou por todo o mundo ocidental. Deixa só dizer que há aqui uma parte quase pessoal ou dramática, não é? Evidentemente, quem é candidato a liderar um grande partido prepara-se muitas vezes com muito tempo, mas não sei, tu terás muito melhor memória política do que eu. Os anos que Pedro Nuno foi construindo a máquina, mesmo quando o António Costa era secretário de Estado, ele já estava a colocar a cabeça de fora. Foi uma preparação muito grande, um caminho, um percurso grande, para de repente tudo terminar num muito curto espaço de tempo. Sim, abruptamente, aliás, esta saída absolutamente meteórica. Ele deixa de ser secretário-geral no próximo sábado, Carlos César assume a liderança interina do PS, é um bocadinho inglória. Ele andou, de facto, décadas a preparar terreno no PS, isso provocou todos aqueles atritos com António Costa. Aliás, eu acho que o Pedro Nuno Santos nunca recuperou da imagem que lhe ficou da passagem dele pelo governo e por toda aquela situação da indemnização, da forma como foi decidida. Certo. Acho que ele nunca conseguiu descolar essa imagem de impreparação para um cargo
governativo relevante, neste caso seria o primeiro-ministro, E e Luís aliás Montenegro, vê-se... durante a campanha, fez todo o possível para que nós nunca nos esqueçamos. Pois claro, Sim. pois claro. E ele também fez o possível para tentar eliminar isso, não é? Ao tentar Fez, dar uma mas imagem, acho que mas já era nunca- tarde demais, sim. Acho que nunca conseguiu. Essa Sim, imagem sim, nunca sim. descolou dele e havia há um dado que mostra isso, é que as pessoas viam muito mais, mas muito mais, Luís Montenegro como primeiro-ministro do que viam Pedro Nuno Santos. Ele quis criar a imagem do fazedor. Lembram-se dessa parte da campanha dele, já em 2024, quando ele queria ser o fazedor, a pessoa que faz. Ele chegou a este momento em que o fazedor era Luís Montenegro, porque esteve no governo um ano e tem de facto coisas para apresentar. Portanto, É verdade. morreu Teve sérios o precalços argumentário. nessa imagem do fazedor, por exemplo, quando toma a decisão do aeroporto, à revelia do primeiro-ministro, quer dizer, Porque não queria há fazer. imagem de fazedor que sobreviva. Mas era com Quando isso que ele quando queria justificar. Quando um Pois ministro era. ultrapassa o primeiro-ministro numa Bom, decisão. portanto, uma travessia no deserto pode dar-lhe um regresso à vida Se política. calhar quando o Daddy passar a grande Daddy. Sendo que ele vai manter-se como deputado, certo? Não é totalmente claro ainda. É uma dúvida. David, passo para ti. Numa entrevista que publicamos hoje e que foi feita em parceria com a Renascença, António Mendonça Mendes, socialista, diz que o PS tem de se preparar para estar muito tempo na oposição. O que é que tu achas disso? Olha, acho que até voltando àquilo que estávamos a falar, é o tempo que Pedro Nuno não teve para estar na oposição. Porque claramente ele precisava de algum tempo para curar uma série de problemas que o PS tem. Para ele, se calhar, o mais imediato era, de alguma forma, ir descolando dos 8 anos de governação, independentemente do balanço que se possa fazer político, nomeadamente, se calhar, para muita gente positivo dos primeiros 4 anos, 8 anos de governação é muito. Há gente que passou a votar e que desde os 10 anos não conhece outro partido a governar. Bom, Isso tem um peso. Mas António Costa ganhou com uma maioria absoluta no último mandato. Portanto, Às vezes ganha-se a avaliação por era mérito próprio, positiva. por demérito próprio, por demérito de outros. Do O que adversário. eu acho é que ele, Pedro Nuno, precisava, aliás, ele desenhou uns Estados Gerais e tudo, precisava de algum tempo, e daí que a armadilha, como dizia a Suzeta, a expressão se calhar é minha, mas onde ele caiu e para que foi precipitado destas eleições, não era desejado. Eu acho que ele precisava de algum tempo. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque eu acho que António Costa consegue um feito extraordinário de ele próprio sai com um elan do governo, pela forma como saiu e por ter ido para Presidente do Conselho Europeu a seguir, que não tem nada a ver com a imagem que deixa ao governo dele. Ele consegue ele Separar próprio isso. Sim. sair com um elan que não é em nada Estamos a falar associado aos de um governos político dele. que consegue matar o secretário-geral do próprio partido com uma palavra. Sim, Pouquinho. pouquinho. Por isso sabemos onde é que está a E matou a habilidade. esquerda pelo caminho também. Matou a E- esquerda pelo caminho, eu tudo acho isso. Por que isso esse- mas desculpa só. Força. Mas eu acho que havia problemas já durante aquilo que era o mandato de António Costa em relação ao partido. Olhando, por exemplo, para o perfil do eleitor. Esta ideia de que o Partido Socialista já não tem jovens e só tem gente idosa, é um problema estrutural complicadíssimo. Nós que lidamos, por exemplo, na imprensa todos os dias com a ideia de como é que agarramos novas gerações que não estão habituadas ao hábito diário de ler um jornal, sabemos como é que é difícil penetrar neste tipo de mercado da atenção eleitoral. E acho que aqui há uma coisa que não é um problema só do PS, mas é um problema, por exemplo, daqueles para os quais eu acho que fará bem de estar algum tempo na oposição para preparar e para pensar. Há depois uma crise. Faltam também mulheres. O PS é um partido muito machista, é um partido muito fechado em termos de ferramentas e de funcionamento sobre si próprio. Nós vivemos numa crise de representação democrática e para a qual eu julgo que todos os partidos têm que se preparar, mas muito mais aqueles que saem de uma derrota tão pronunciada como esta. Vivemos numa crise da social-democracia para a qual era preciso desenhar respostas ideológicas e ter a capacidade de mobilizar para as pessoas para um desígnio de esperança que eu julgo que falta muito hoje na política em termos gerais. Escrevi sobre isso.
porque me parece que esse é um problema. Nem o Chega cobre isso. O Chega substitui a ideia de que nós temos que ter esperança de que isto será melhor com uma ideia nihilista de mais vale a pena deitar tudo abaixo porque não há uma hipótese de construir este caminho de esperança. E eu acho que este caminho de esperança é necessário e os partidos têm que dar portas de saída para as pessoas. Há uma série de problemas sociais e de novas questões sociais que se colocam. Há uma alteração da sociedade, das suas relações de trabalho, mesmo dentro das famílias e tudo isso, que os partidos têm tido pouca capacidade de refletir sobre. E nesse aspecto acho que algum tempo de oposição faz bem, no sentido em que dá oportunidade de se pensar. Agora, nós sabemos, e isso faz-me um bocadinho de impressão, que os tempos mediáticos estão muito mais acelerados. Quer dizer, não vejo, por exemplo, a ideia que se chegou a circular de que o PS pode aguentar agora sem um líder. Acho isso um bocado louco, porque os partidos podem mesmo desaparecer e não teres neste momento alguém que corporize o próprio partido com algum vigor no espectro mediático parece-me ser uma coisa um bocadinho louca, não é? A ideia de que estará lá sempre do outro lado alguém que não vale, que está ali a ocupar espaço, parece-me. Por isso julgo que o PS terá que tomar medidas no próximo sábado sobre aquilo que pretende fazer. Mas e a tua pergunta era um bocadinho mais lata, no sentido de saber se eles vão ficar lá algum tempo. Eu acho que ainda têm algum tempo para ficar na oposição. Isso obrigá-los provavelmente a ter uma atitude mais colaborativa com o governo do que tiveram até aqui. Sobre a questão de o PS precisar rapidamente de resolver a questão da liderança, eu acho que tens razão, sobretudo numa altura em que, como nós vemos, cada vez se vota mais na pessoa e menos na ideologia, não é? Portanto, isso vai ser importante. Marta, mudo mais ou menos, mantenho-me no tema, mas de outra forma, têm sido atirados para a praça pública muitos nomes de socialistas que podem vir a ser candidatos à liderança do PS. Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Alexandra Leitão, que já se retirou, mas até agora verdadeiramente só temos uma pessoa que se mostrou mais disponível do que as outras e essa pessoa foi José Luís Carneiro. Tendo em conta também a tese de Mendonça Mendes, que o PS vai ficar muito tempo na oposição, tu achas que esta vai ser uma corrida solitária? Só ele é que se vai disponibilizar para passar este tempo na oposição? Sim, portanto, o que nós temos observado agora é que há alguma curiosidade da parte dos socialistas em relação ao calendário das eleições internas que vai ser aprovado no próximo sábado, e isso é relativamente determinante para quem ficar na liderança do partido perceber se vai ser mais queimado ou menos queimado, digamos assim. Que a pessoa que ficar pode ter que levar com as autárquicas e pode arriscar um resultado que acabe por espelhar um bocado este resultado que agora aconteceu, ou não sabemos, mas esse risco existe e quem ficar com a liderança pode ficar um pouco com esse ónus de um mau resultado outra vez a seguir. A mim parece-me que mais importante de quem... Obviamente que é sempre importante quem é que é o líder e a forma como o vai fazer, mas eu acho que aqui muito mais importante é o caminho que o PS tem que fazer para pensar que erros é que cometeu agora, e estou muito curiosa para saber estudos que eu imagino que vão surgir nos próximos tempos para tentar perceber quais foram os eleitores ou os grupos de eleitores do PS, que habitualmente votavam PS, e que se deslocaram ou para a AD ou para o Chega, não sabemos, porque há aqui duas coisas que me pareceram muito interessantes na campanha e lidas agora com o resultado que nós conhecemos, que são: o PS apostou numa medida bandeira que era o IVA zero, que foi muito criticada por quem entende mais da matéria, como por exemplo Mário Centeno, que chegou a dizer, quando o IVA zero foi aplicado durante a pandemia, que ele podia não ser percebido pelos consumidores e pelos mais vulneráveis. Ora, o PS nós sabemos que tem na sua base os mais vulneráveis. E, portanto, fazer uma medida que se dirige aos mais vulneráveis e que pode não ser entendida dessa forma, parece um erro. Outra das questões foi, durante a campanha, vir agitar o papão através das pensões e de que a AD ia cortar nas pensões. A AD não tem no seu programa um corte das pensões, nunca falou em cortar das pensões, e seria um erro estratégico. Me parece que a AD não deu sequer nenhum sinal de que poderia cometê-lo,
voltar a essa questão. Até porque tentou aproximar-se dos pensionistas. Exato, não só tentou aproximar-se dos pensionistas, como o corte das pensões acabou com o Tribunal Constitucional, no tempo de Passos Coelho, acabou com o Tribunal Constitucional a dizer que não podia acontecer. Portanto, era um erro completamente desnecessário. E eu lembro-me de ouvir até Pedro Nuno Santos falar durante a campanha no diabo que aí vinha. E, portanto, que era completamente contraditório, porque ele falava ao mesmo tempo no diabo e ao mesmo tempo também dizia que a AD prometia tudo a todos. Portanto, houve aqui muitos erros estratégicos na forma como foi conduzida a campanha e a análise que foi feita ao programa da AD, que não batiam certo ainda por cima com a realidade. Para além de que ele fez uma campanha, acabou por fazer uma campanha que, quando criticava a AD, voltava para o governo de Passos Coelho. Olha, depois do governo de Passos Coelho houve um governo de António Costa. Falou-se muito de Passos. Exato, houve um governo de António Costa e um governo de António Costa que acabou da seguinte forma, acabou com todos nós a percebermos que havia uma diferença entre o que António Costa dizia e o que António Costa fazia. O que António Costa dizia às pessoas era que tínhamos conseguido, e é verdade, um excedente orçamental e compor as contas públicas. Isso é certo. Mas isso teve um custo que as pessoas sentem todos os dias e ainda hoje, que é a degradação dos serviços públicos. E, portanto, o PS, por exemplo, tem que fazer esta análise neste momento. E quem vier a liderar o partido tem que se focar muito em perceber que erros é que foram cometidos e de que forma é que as medidas que foram tomadas durante o período de António Costa degradaram ou não a sua base eleitoral. Há aqui também outro aspecto, estávamos há pouco a falar da questão dos jovens. Os jovens, o que é que ouviram agora de Pedro Nuno Santos? Ouviram dizer que Pedro Nuno Santos não ia retirar as medidas que a AD implementou para a habitação. Ora, se o problema principal dos jovens hoje em dia é a habitação, porquê é que os jovens iam votar no PS? Se não havia uma Eles já não solução votavam, diferenciada. Exato, mas também não lhe ofereciam uma solução diferente, eles também não estavam a perceber o que é que poderiam ganhar com essa escolha. Portanto, eu acho que há aqui muitas áreas programáticas que o líder que vier a suceder a Pedro Nuno Santos terá que tomar muita atenção e estudar muito bem quais foram as pessoas que fugiram do voto do PS neste momento. Acrescento que essa reflexão, acho eu, tem de ser estendida à esquerda, não só ao PS. Claro, porque sim, a hecatombe foi geral nomeadamente na ao Bloco. Sim. Suzete, para surpresa de todos, desta vez o PS e o PSD não têm 2/3 dos deputados e a IEL já propôs uma revisão constitucional. O que eu te pergunto é se vamos ter surpresas, se ainda vamos ter surpresas ao longo deste processo. Não sei. Este processo é uma incógnita. Nós noticiamos hoje que o PSD, tal como pretende fazer para as políticas mais gerais do governo, e aí parece-me que faz sentido enquanto estratégia para o PSD e para a AD, também no processo de revisão constitucional quer negociar com todos. Que é uma coisa que não me parece muito possível. O processo de revisão constitucional, só muito rapidamente, agora a Iniciativa Liberal vai apresentar uma proposta, os outros partidos têm 30 dias para apresentar as suas e depois cada artigo será debatido e votado. E cada artigo precisa de uma maioria de 2/3 para ser aprovado. Uma vez finalizado este processo, o conjunto dos artigos aprovados vai à votação final global, onde tem novamente de ser aprovado. De agradar aos 2/3. 2/3. Portanto, se o que chegar à votação final global for uma salganhada entre direita e esquerda, não vejo que seja aprovado por ninguém, embora isso possa acontecer. Parece-me que a AD, o PSD, vai ter que escolher um interlocutor mais ou menos privilegiado e vejo com dificuldade que não seja o PS. A AD ainda não percebeu que, apesar da sua vitória no domingo passado, tem um problema como o PSD. Exato. E eu acho que essa é um bocadinho a questão. A AD pode ter, e eu acho que terá, a tentação de, vendo o seu adversário político sempre tão enfraquecido, fazer por o enfraquecer ainda mais. Na minha opinião, estará a cometer um erro. E a enfraquecer erro muito a democracia. Porque necessariamente isso resultará numa maior força do Chega, que já vai ser, ao que tudo indica, o maior partido da oposição em termos de mandatos. Portanto, se tivermos a AD a potenciar esse lugar e a querer e a menorizar o PS na oposição, acho que o próprio PSD no futuro
terá consequências disso. Por outro lado, o PS tem muito medo do abraço de urso do PSD, não é? De aprovar com o PSD e tem todas as razões para ter, parece. Tem todas as razões para ter. Acho que, aliás, vamos passar os próximos tempos com a AD, não só aqui, mas em termos gerais, a pressionar o PS e a ameaçar com instabilidade, e o PS, de alguma maneira, depois do que aconteceu agora, sentir-se obrigado a caucionar um bocadinho algumas políticas, isso também terá limites, porque vai fugir a 7 pés de qualquer acusação de instabilidade. Mas voltando só à revisão constitucional, acho que seria um sinal político que duvido que o PSD queira dar, fazer uma aprovação, uma revisão constitucional à direita. E depois, convém lembrar, André Ventura já falou ontem sobre a revisão constitucional e falou do quê? Prisão perpétua. Nós sabemos as propostas que com certeza manterá, não é? Agora, vai ser um processo muito curioso de seguir. David, eu vou pôr um cenário agora em cima da mesa e tu dizes-me se faz sentido para ti ou não. André Ventura pode dedicar-se agora a desgastar o primeiro-ministro, por exemplo, com uma comissão de inquérito à Spinum Viva, por achar que se houver eleições mais cedo é ele o próximo primeiro-ministro? Achas que pode ser uma estratégia? Acho que temos que sair dessa ideia de incredulidade em relação àqueles que olhamos e que, por manifesta incompetência, inconsistência, não achamos que estejam votados para ocupar os lugares cimeiros da democracia. Eu não consigo deixar de pensar que os democratas norte-americanos, em determinado momento, acharam que era possível que Joe Biden continuasse e fosse a barreira que iria impedir Donald Trump de subir ao posto onde está hoje. E se eles são, e se nós, ou se alguém é capaz dessa inconsistência ou dessa irrealidade, todos nós somos capazes de menosprezar a força e o impacto que estes números do Chega podem vir a ter e a forma como se podem multiplicar. Todos nós fizemos contas de cabeça a achar, apesar de tudo, uns mais, outros menos, eu estaria naqueles que achava que pelo menos eles iriam manter mais ou menos a expressão, mas se me perguntasses, obviamente, antes das eleições, se eu achava que o Chega ia subir, eu te diria que não. Ou ficar taco a taco com o PS, não é tão próximo. Aí é que foi a grande diferença. Pronto, sim. Eu acharia que de alguma forma eles se manteriam na mesma expectativa, mesmo tendo tido eles um ano desastroso, sem qualquer opção, sem qualquer concretização de política que tenha uma tradução em alguma coisa na vida das pessoas, com os casos polémicos que desenvolveram. E por isso, se perante este cenário eles conseguiram crescer num cenário em que se assumem como líderes da oposição, em que ainda por cima, eu acho que de uma forma absolutamente absurda, nesta questão da revisão constitucional, a AD continua a comportar-se como se comportava antes das eleições, reforçando a ideia de que André Ventura é mesmo o líder da oposição, porque há maneiras de ir tentando, obviamente, continuando a manter o não é não como uma ideia genérica de ir fazendo algum cordão sanitário à volta do Chega. Ora, quando se diz uma declaração destas e quando se estará muito disponível para negociar com forças cuja vontade é aumentar a pena de prisão até à pena perpétua, coisas destas que são obviamente bloqueios que existem, felizmente, na Constituição, eu julgo que esse cenário de crescimento, de podermos achar que o Chega pode não só ultrapassar o PS, como ultrapassar o PSD, acho que é bem real. E acho que erros cometidos por aqueles que é suposto os combaterem, de António Costa a Luís Montenegro, ajudam a que pessoas como André Ventura tenham razões para acreditar que esse seu sonho, o sonho é dele, o pesadelo é de outros, é nosso, é possível. Finalmente, Marta, o PCP já anunciou que apresentará uma moção de rejeição ao programa do Governo. Isto não terá nada de novo em relação a 2024, já aconteceu, sabemos que será rejeitada. O que eu pergunto é se ninguém mudar de estratégia, não é? Se todos os partidos se comportarem como se comportaram em 2024 e até aqui, o que é que vai acontecer à governabilidade?
na outra moção de rejeição que o PCP entregou, ela foi rejeitada e foi rejeitada por causa da abstenção do PS e do Chega. Se mantiver, mesmo com o atual número de votos, a matemática vai dar o mesmo resultado. Portanto, à partida, se tudo se mantiver igual, ficamos iguais. Agora, o enquadramento atual é um bocadinho diferente, porque André Ventura, como nós estávamos agora aqui a falar, nesta mesma entrevista que ele ontem deu, ao mesmo tempo que diz que admite avançar com uma comissão de inquérito à Spino Viva, ao Primeiro-Ministro, por causa desta questão da empresa, também diz que ele é que é o farol de estabilidade. Pois. E, portanto, quando responde à questão da moção de rejeição. E, portanto, isto é tudo uma incógnita, porque ele diz tudo e o seu contrário, continuamos da mesma forma, isso não muda nada, o impacto que isto terá na governabilidade é grande. E, portanto, é tudo muito imprevisível. Acho que há aqui muitas componentes que afetam isto, não só o comportamento do Chega, mas também exatamente o que o PS poderá fazer agora, e também o comportamento que a AD terá para dar algum espaço ao PS, para que o PS possa, de alguma forma, fazer esse tal abraço de urso que pode ser penalizador, mas que pode ser a bem de um interesse maior do país. É tudo muito imprevisível. Bom, feita esta análise definitiva da semana política, o que eu quero mesmo agora é saber o vosso público e notório. Começo por ti, Susete. Eu vou fazer um 2 em 1 hoje. José Pedro Aguiar Branco disse ontem que está disponível, manifestou a sua disponibilidade para voltar a ser presidente da Assembleia da República. Não será uma eleição fácil. Não será. Na mesma ocasião, perguntaram-lhe sobre a eleição de um deputado do Chega, que era assessor do partido e que escreveu nas redes sociais, enfim, felicitou a morte de Odeiro Muniz. José Pedro Aguiar Branco respondeu na linha do que foi o seu mandato, que este deputado foi eleito, o que é do domínio do ilícito criminal. É do domínio do ilícito criminal, não tem a ver com a eleição política. José Pedro Aguiar Branco não está errado, mas francamente acho que não ficaria mal ter uma palavra de condenação e, já que tinha acabado de dizer que está disponível para voltar a ser Presidente da Assembleia da República, talvez alertar que este tipo de coisas não sejam toleradas na Assembleia da República. Porque a configuração da Assembleia, como se foi vendo e ouvindo na última legislatura, já era muito complicada, vai ser mais complicada agora e José Pedro Aguiar Branco aparentemente mantém esta mesma linha de que a única separação é aquilo que é do ilícito, do domínio do ilícito criminal, portanto, tudo, quase tudo pode ser dito. Segundo ponto, que um bocadinho correlativo, só uma questão muito corriqueira, do dia-a-dia desta cidade, que eu acho que é ilustrativa da ação dos poderes públicos. No próximo sábado vai haver um concerto de Rui Veloso nas escadarias da Assembleia da República, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril ainda. Está tudo muito bem. O que é que já não está tudo muito bem? O trânsito à volta da Assembleia está cortado desde quarta-feira. Eu acho que os eleitos, ou pelo menos os eleitos autárquicos, deviam juntar na tomada de posse, à sua declaração de tomada de posse, deviam juntar: o espaço público não é meu, é dos cidadãos e eu não posso dispor dele como entendo, porque a facilidade com que se dispõe no espaço público, pelo menos nesta cidade, não considerando o dia-a-dia dos cidadãos, é uma coisa que tende a deixar as pessoas muito irritadas e não devia ser assim. O espaço público é dos cidadãos, não pode ser fechado porque sim. David. Olha, eu escolho a questão da imigração, um bocadinho para tentar alertar o AD, o Governo, o Executivo, do que o prazo de validade de que a culpa, neste caso, é do António Costa, está a terminar, não é? As imagens que nós vimos de imigrantes à procura de um carimbo, que se deslocaram de Lisboa para o Porto, porque tendo fechado aqui
a instituição que faz isso e não ter sido tomadas atempadamente medidas para perceber isto mostra que essa ideia de tratarmos a imigração com humanismo é muito bonita, mas que tem que ter respostas concretas. Já tínhamos tido a notícia de que não havia nenhuma empresa ainda para a candidatar-se à via verde da imigração, e eu julgo que este tipo de situações mostram que há muitas declarações feitas para o espaço mediático e poucas decisões que tenham um impacto real e consequência na vida de gente que quer trabalhar e que quer estar legal, quer estar de acordo com a lei, quer estar a contribuir com impostos, a ter direito àquilo que todos os cidadãos devem ter direito, e eu acho que o prazo terminou para a ideia de que é tudo um problema que ficou de trás por causa do CEF e da AIMA e quejandos. O inacreditável é que nós já aceitamos os seus impostos mesmo quando eles não estão legais. Mas enfim, Marta, é a tua vez. Eu vou voltar ao Parlamento. Aliás, hoje não saímos quase do Parlamento para falar de um trabalho que nós fizemos sobre que Parlamento é este novo, porque as questões das votações e o peso de cada um dos partidos teve alterações, mas depois a estrutura de pessoas que vão votar as leis parecem quase a mesma coisa, ou seja, a maior parte são homens, a maior parte tem cerca de 40 anos e a maior parte são advogados. E, portanto, é tudo como antes, o que no não quartel é de muito, Abrantes. Não é muito diferente do que acontecia até aqui. Exato. Ficamos por aqui hoje. Tivemos um figurino novo. A Marta já cá veio muitas vezes, mas o diretor estreou-se no Poder Público. Obrigada a ambos. Na próxima semana já cá teremos o David Santiago. Até quinta. Até quinta. Até quinta. Até quinta. O Público fica no ouvido.